Às 5 da manhã, um incrível segredo foi revelado. Minha nora se tornou a nova dona da casa. O casarão antigo, que sempre pareceu assombrado por tradições, fervilhava de expectativas. Juliana, com seu olhar determinado, se sentia em um tabuleiro de xadrez, pronta para fazer seu movimento decisivo. O aroma de pão de queijo quentinho e do café fresco preenchia o ar, mas a tensão à mesa era palpável. Dona Neide, sua sogra de olhar crítico e postura inabalável, dirigiu um olhar desconfiado para Juliana, como se dissesse: "Estou de olho em você." Os horários de trabalho exigentes em uma fábrica de laticínios em Minas Gerais não deixavam espaço para inseguranças, mas na presença de Dona Neide era inevitável sentir o coração acelerar. Um mistério pairava sobre o café da manhã. Quando o velho álbum foi aberto, risadas rapidamente se transformaram em expressões de espanto e nostalgia. Cada foto mostrava uma história, mas uma em especial selou o destino daquela manhã. Dona Neide jovem ao lado de uma mulher desconhecida. "Temos que falar sobre isso", disse Dona Neide, o tom grave fazendo o ar ao redor parecer mais pesado. Juliana engoliu em seco, um frio na barriga. O dilema moral se instalou: murchar ou se destacar? Enquanto a conversa flutuava entre revelações de memórias e um passado familiar que parecia fugidio, ela decidiu que a hora de se abrir era agora. Só assim poderia conquistar o espaço que tanto ansiava e quebrar a corrente da desconfiança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a coragem pulsando nas veias, Juliana compartilhou suas lutas enfrentando o mundo do trabalho e as barreiras imaginárias que sempre a mantiveram à margem da aceitação familiar. A mesa, antes um campo minado de preconceitos, começou a mudar. Os olhares de Dona Neide, que antes cortavam como faca, agora pareciam hesitantes, como se um brando vento de empatia estivesse começando a soprar. A tensão estava no auge e o olhar de Juliana encontrou o de Dona Neide. A nova posição de dona da casa não é uma ascensão pessoal, mas um convite a um novo capítulo, disse Juliana, sua voz firme. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor, mas havia uma esperança despertando como o sol despontando no horizonte. O futuro da família estava em jogo. Juliana se questionava se conseguiria quebrar as correntes do passado, se Dona Neide aceitaria essa nova dinâmica entre elas. Neste instante, a mesa, antes repleta de pratos e café, estava agora repleta de susceptibilidade e anseios, sem medo de experimentar, mostrando. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Ainda sob o peso da revelação, Juliana percebeu que o silêncio contundente não era só uma barreira, mas também uma ponte em construção. As paredes do casarão, que tinham visto tantas disputas e desejos não ditos, pareciam absorver a cena, funcionando como um testemunho silencioso da transição que estava prestes a acontecer. O cheiro do café agora parecia mais forte, como se buscasse espalhar uma dose extra de coragem para aquela mesa. Dona Neide, com a expressão inabalável que sempre estivera ali, respirou fundo. A tensão poderia ser cortada com uma faca, mas havia algo novo no ar. Era uma fraqueza disfarçada, uma vulnerabilidade que até então estava escondida sobre a armadura da matriarca. Juliana sabia que a chave para desbloquear essa conexão poderia estar em suas mãos, mas como se comunicar sem desencadear tempestades? "Eu vou cuidar desta casa", disse Juliana, sua voz soando mais alta do que pretendia. "E, por favor, não quero que isso seja visto como uma ameaça. Eu quero que esse lugar seja um lar para todos nós." As palavras saíram como um desabafo, quase uma oração. A ideia de um lar, como um espaço seguro e acolhedor, ganhou vida ao redor delas. Dona Neide finalmente quebrou o olhar. Ela fixou os olhos nas fotos antigas, nas memórias que se desenrolavam, como se procurasse uma passagem que a livrasse da desconfiança. "Sabe, Juliana, esta casa, ela tem suas regras. Eu não tenho certeza de que você entende isso." A voz dela, carregada de história, trazia um misto de tarde cinzenta e passado vibrante. Juliana assentiu, sentindo a respiração se estabilizar. "Entendo sim, e quero aprender.
Quero respeito por tradições, mas também trago novidades. Vamos compartilhar isso? Seu coração palpitava, na esperança de que aquelas palavras encontrassem um eco. Nesse momento, a cozinha parecia viver uma nova realidade. Era como se o tempo, antes marcado por olhares fulminantes, agora estivesse se diluindo em incertezas, mas também em promessas. A expressão de Dona Neide mudou ligeiramente. Ela estava começando a baixar a guarda, mas o caminho até a aceitação ainda parecia longo e cheio de espinhos. Vamos ver, respondeu a matriarca, o olhar tornando-se mais suave, como um dia nublado prestes a abrir. Não prometo nada, mas podemos tentar. O nó na garganta de Juliana se aliviou, e enquanto ela tomou outro gole de café, um pensamento revolto a assaltou. E se o passado dela, o que sempre fora escondido, viesse à tona? E se a mulher desconhecida na foto também tivesse um papel nessa nova narrativa? Um misto de ansiedade e curiosidade a consumia. O café esfriava, mas o calor entre elas começava a esquentar. Juliana se pegou pensando que talvez a verdadeira batalha não fosse apenas para conquistar a casa, mas para entender o legado que ela representava. Com o coração acelerado e pensamentos desordenados, ela percebeu que cada história daquela casa poderia ser uma peça a mais no quebra-cabeça da aceitação. Quando Juliana estava prestes a fechar o álbum, um pequeno papel amarelado caiu de entre as páginas. Curiosa, ela se abaixou, perdendo-se em um misto de incertezas e reflexões. O que estaria escrito ali? E qual seria o impacto dessa descoberta sobre a nova dinâmica que se iniciava? O futuro a aguardava, e logo os segredos da casa revelariam mais do que apenas histórias. Poderiam finalmente unir uma família. Juliana estendeu a mão para pegar o papel amarelado, o coração acelerado diante da possibilidade de o que poderia encontrar ali. As letras, embora um pouco desbotadas, ainda eram legíveis, e seu conteúdo prometia abrir novas portas para a compreensão do passado. Ao desenrolar a folha, um misto de expectativa e temor tomou conta dela. Querida Luísa, começava a carta. Era uma escrita delicada, quase poética, enviada a alguém que Juliana ainda não conseguia identificar. Ela mal conseguia respirar, enquanto os olhos escaneavam as palavras, que soavam como um eco de uma conexão antiga e significativa. Na luz que se esconde entre as sombras deste casarão, te convido a dançar as memórias que nos cercam. O amor é o lar que nos une, mesmo entre as paredes frias que tentam nos separar. Quando o sol surgir, espero que possamos nos encontrar, para contar nossas histórias e construir a nova história que ambas merecemos. Cada frase a envolvia em um misto de alegria e dor. Quem era Luísa? O nome fazia seu coração pulsar mais forte, e um desejo de entender tudo isso tomou conta dela. A sensação de estar diante de um segredo guardado por tanto tempo era quase palpável. Dona Neide observava, a expressão dela agora embaçada por uma neblina de lembranças. Havia lágrimas nos olhos da matriarca, mas, estranhamente, não eram de tristeza. Era um olhar que falava de saudade, de algo que esteve presente e perdeu-se com o tempo. Juliana sentia que, de alguma forma, aquelas palavras ressoavam em seu próprio âmago, como se ecoassem as dúvidas e os anseios que sempre acompanharam. Luísa era minha irmã, Dona Neide falou, a voz baixa e trêmula. Juliana levantou os olhos, totalmente atenta. Ela tornou-se uma sombra em nossas vidas. A vida dela foi como um mistério que eu nunca consegui entender completamente. A carta aparece como uma passagem, não só para o passado, mas para um entendimento que eu sempre temi. A verdade é que a sua presença poderia trazer à tona as velhas cicatrizes. Os olhos de Juliana se ampliaram ao ouvir isso. O peso da revelação a envolveu como um cobertor quente em uma manhã fria. Você nunca me disse. Eu sinto que há muito mais sobre Luísa e sobre você que devemos descobrir. Talvez você esteja certa, admitiu a matriarca, agora com a voz mais firme. Talvez seja a hora de encarar os fantasmas, quem sabe para finalmente levar luz a essas histórias que estiveram escondidas. Mas e se isso abalar toda a estrutura de nossa família? Juliana ponderou. As ideias fervilhavam como borbulhas em uma panela. O que esse novo laço significaria? Haveria espaço para reconciliar o passado e o presente? O casarão, mais do que uma casa, era um campo de batalhas, amor e agora esperanças.
E se fizermos isso juntas? Juliana disse, sentindo-se inundada pela ideia de construir algo novo, a partir das histórias que até então estavam enterradas sob o peso do silêncio e da dor. Podemos descobrir quem foi Luísa, encontrar sua verdade pode nos ajudar a entender a nossa. Dona Neide hesitou, mas o olhar dela era menos severo. Falar sobre Luísa não será fácil. Muitas dores estão envolvidas. Mas, se você está disposta, talvez eu também possa me abrir. A conversa entre as duas começou a desenhar traços de uma nova compreensão, um território onde antes havia apenas desconfiança. O passado poderia sim ter um papel nesse reencontro, e a ideia de um novo lar talvez já estivesse se plantando naquela cozinha. Ainda havia tantas perguntas, porém. Juliana sabia que decifrar aquele mistério não seria simples, mas ela estava disposta a enfrentar os fantasmas, por ela e pela família. O medo daquilo que poderia surgir naquele reduto era quase palpável. Assim que o silêncio tomou conta da cozinha novamente, ambas sentiam que um novo vento soprava. O que mais poderia ser descoberto nesse jogo de vínculos e segredos? E, mais importante, quem mais poderia ser afetado por essas revelações? As mãos de Juliana apertaram a carta contra o peito. À medida que a luz do sol começava a entrar pela janela, a ideia de um novo começo se tornou inevitável. Afinal, o que mais aqueles muros antigos guardavam? A esperança crescia e um novo capítulo começava a ser escrito. 2 semanas se passaram desde que Juliana e Dona Neide decidiram enfrentar os fantasmas do passado. O casarão parecia mais vivo, a luz que penetrava pelas janelas parecia dançar entre as sombras das memórias. Juliana, em meio às suas tarefas diárias, sempre reverberava as palavras da antiga carta. Ela se perguntava como Luísa havia vivido e que ecos essa vida tinha deixado nas paredes frias que agora a cercavam. Naquela manhã, enquanto preparava o café, um cheiro adocicado de pão fresco invadia o ar, trazendo uma sensação de aconchego. Juliana olhou pela janela e viu a luz do sol acariciar o céu, como se fosse uma promessa. Ouvindo o passarinho cantando, seu coração se encheu de um quieto conforto. Mas, mesmo nessa tranquilidade, as questões sobre Luísa não saíam de sua mente. Dona Neide entrou na cozinha, um semblante mais leve, como se a conversa anterior havia retirado um peso de seus ombros. Hoje, pensei em olharmos um álbum antigo de família, disse, com um leve sorriso. Talvez tenhamos algumas pistas sobre Luísa lá. A ideia despertou um brilho nos olhos de Juliana. Um álbum? Era uma chance de explorar não apenas a história de Luísa, mas também de toda a família. Vamos, onde ele está? Juliana exclamou, sua empolgação evidente. Juntas, caminhavam em direção ao sótão, um lugar empoeirado repleto de caixas e objetos. Objetos esquecidos. A escada rangia sob seus pés, como se estivesse contando histórias também. A poeira dançava ao redor, levando as memórias em seu rastro. Quando chegaram ao sótão, Dona Neide começou a abrir as caixas, revelando tesouros de tempos passados, roupas, brinquedos, cartas e, finalmente, o álbum de fotos. O livro, de capas grossas e logo coberto pelo tempo, estava manchado, mas ainda exibia a beleza das imagens que continha. Juliana sentou-se ao lado da matriarca, ansiosa para descobrir cada história guardada em cada página. A primeira foto trazia a imagem da família em um piquenique, todos sorridentes, com Luísa cheia de vida no centro da imagem, adornada com flores na cabeça. "Olha como ela brilha!" Juliana comentou, enaltecendo o aspecto de Luísa. Dona Neide sorriu, mas rapidamente sua expressão mudou para uma nuvem de nostalgia. Ela sempre foi o sol da casa, era cheia de sonhos e esperanças, mas coisas mudaram. Com delicadeza, Juliana pegou a próxima foto. Era um retrato de Luísa em seu vestido de noiva, a beleza imensa realçada pela luz suave que entrava pela janela. "Ela parecia tão feliz", disse Juliana, amplificando o desejo de entender o que a havia levado a se tornar uma sombra. Era um tempo melhor, mas a dor chegou rapidamente depois disso. Luísa se perdeu em seu próprio mundo e não conseguimos alcançá-la.
As palavras de Dona Neide eram tristes, mas também soavam como um chamado para a esperança que poderia vir das revelações. Juliana virou mais páginas, pessoas, sorrisos e, de repente, uma imagem que fez seu coração parar. Luísa em uma festa, dançando. O olhar dela expressava uma alegria pura e espontânea, mas, no fundo de seus olhos, havia uma sombra que parecia querer dizer algo. A imagem tocou Juliana profundamente. Que vida era aquela? Que eleições trouxe dor? Dona Neide, você reconhece esse lugar? Juliana questionou apontando para o fundo da foto. Era um casarão e as semelhanças eram evidentes. O casarão onde Luísa dançava. Os olhos de Dona Neide se alargaram. A tristeza voltou à superfície, mas foi momentânea, logo seguida por um brilho de entendimento. Sim, aquele era o nosso lar antes de tudo mudar, o local onde a felicidade começou a desaparecer. Juliana sentiu que estavam perto de algo maior, uma descoberta, um reencontro com o passado que poderia curar feridas. Mas, no fundo, também havia um medo crescente. O que mais seria revelado? Poderiam essas verdades serem demasiado dolorosas? Às vezes, uma nova luz pode queimar. Com um novo impulso, Juliana fechou o álbum e olhou para a avó. Vamos buscar mais fotos e histórias, Dona Neide. Precisamos entender Luísa verdadeiramente. Às vezes, o passado exige que você olhe nos seus olhos e aceite a verdade. Juliana soube que essa jornada apenas começava e que o que está por vir pode ser tanto libertador quanto aterrorizante. Mas quem disse que conhecer a verdade seria fácil? Nesse momento, um barulho no andar de baixo interrompeu seus pensamentos. O coração... Juliana disparou. Que som era aquele? Teriam outras memórias se manifestando em resposta à busca delas? A verdade estava prestes a entrar pela porta. Juliana e Dona Neide trocaram um olhar cúmplice, mas a ansiedade que crescia entre elas era palpável. O barulho que vinha do andar de baixo era como um sussurro de lembranças, uma convocação insistente, uma promessa de revelações. Juliana levantou-se, a curiosidade e a apreensão em igual medida se mesclando. Vamos ver o que é, Juliana disse, sua voz tremendo levemente. Dona Neide assentiu, um misto de esperança e medo dançando em seu olhar. Ambas desceram a escada devagar, os degraus rangendo sob seus pés, como se também estivessem repletos de dúvidas. Ao chegarem na sala, o que encontraram foi surpreendente. No centro do cômodo, uma caixa antiga estava aberta, com papéis espalhados ao redor. O coração de Juliana acelerou. A caixa, que até então permanecia esquecida em um canto, parecia agora brilhar com um novo significado. Os papéis eram cartas, algumas amareladas e desgastadas pelo tempo, outras ainda com um frescor de histórias por contar. Essas cartas podem ter informações sobre Luísa, disse Juliana, enquanto abaixava-se para pegar um dos papéis mais próximos. Com mãos trêmulas, começou a ler. As linhas falavam de amor e perda, de sonhar alto e de um mundo que começou a se desmoronar. Ela amava alguém, murmurou, a voz quase inaudível. Juliana virou-se para Dona Neide, esperando um comentário, mas encontrou a avó com lágrimas nos olhos. Era do Miguel, disse ela finalmente, a voz embargada, o amor que a consumiu e a fez se afastar de nós. Juliana sentiu uma onda de compaixão. A dor de Luísa não era apenas uma sombra no passado. Agora, ela se tornava uma nova luz, revelando o peso das escolhas que a jovem mulher tinha feito. Ela se foi por causa dele? Perguntou, um nó na garganta. Não foi só isso. A vida é complicada e há decisões que nos marcam. Às vezes nos perdemos no caminho, respondeu Dona Neide, as mãos entrelaçadas, buscando consolo em sua própria história. Juliana folheou mais cartas e relançou seu olhar nas palavras. Miguel falava de promessas, sonhos compartilhados e uma vida juntos, até que a realidade bateu à porta. Parece que Luísa se sentiu presa, Dona Neide. As cartas falam de desespero. Até que ponto o amor é capaz de gerar dor? Refletiu Juliana em voz alta, suas palavras ecoando por toda a sala. Luísa foi uma mulher forte, mas a força não impede a dor. Às vezes temos que lidar com nossas cicatrizes. Dona Neide respondeu com um olhar distante, como se visse o passado através das paredes do casarão. As cartas revelavam não apenas os sentimentos de Luísa, mas também revelações sobre uma família que se fragmentou.
Juliana se sentia como se estivesse desenterrando relíquias e mistérios, cada frase a puxando mais fundo para a vida de sua tia-avó. Na penúltima carta, uma frase em particular fez seu coração disparar. Se eu puder viver essa história, espero que você, meu filho, encontre sua felicidade. Aquelas palavras na carta tinham um peso, um aviso, um desejo, metade arrependimento. O que Luísa quis dizer? Seria uma despedida? Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos pela porta da frente se abrindo com um rangido. Juliana e Dona Neide se entreolharam, a respiração suspensa. Uma figura entrou, trazendo consigo a brisa fria da manhã. Era Marcos, amigo da família há anos, com uma expressão grave no rosto. Vocês precisam ouvir isto, ele disse direto. Descobri algo sobre Luísa que pode mudar tudo. Juliana franziu a testa, uma mistura de medo e expectativa crescendo dentro dela. Que revelação estava prestes a ser feita? A jornada pela verdade apenas havia começado, e agora parecia que havia segredos muito mais profundos para desvendar. O que mais Luísa havia escondido? E, principalmente, como isso afetaria sua família agora? Marcos ficou parado na porta por alguns instantes, como se estivesse buscando as palavras certas. O ar parecia pesado e a tensão na sala aumentava a cada segundo. Juliana, Dona Neide, o que há nessa caixa é apenas a ponta do iceberg. Começou ele, a voz grave. Luísa não apenas se foi, ela tomou decisões que mudaram tudo. E um desses segredos envolve uma pessoa que está muito mais próxima do que vocês imaginam. Juliana sentiu um calafrio subir pela espinha. O que Marcos queria dizer? A mente dela fervilhava de perguntas e seu coração estava acelerado. O que você sabe, Marcos? Dona Neide perguntou, a preocupação visível em seu olhar. As cartas de Luísa pareciam agora apenas fragmentos de um quebra-cabeça muito maior. Eu estive conversando com algumas pessoas na cidade e soube que Luísa estava planejando algo. E não era apenas sobre o amor dela por Miguel. Havia outra parte da história que nunca chegou até vocês. Ele disse, olhando diretamente para Juliana. Uma herança. A palavra herança soou como um eco profundo na mente de Juliana. Herança? Do que você está falando? O que poderia ser tão grandioso e ainda assim tão doloroso? É um segredo que envolve a família dela e uma casa, Marcos continuou, a voz soando mais baixa agora. Uma casa que não é muito longe daqui, que pertenceu a um dos irmãos de Luísa. Eles a deixaram para ela, mas Luísa decidiu não contar a ninguém, por medo do que sua família poderia pensar. Dona Neide levou a mão ao coração, assustada. Você está dizendo que Luísa tinha uma casa, mas por que ela não nos falou nada? Luísa acreditava que as lembranças trariam mais dor do que paz. Ela queria se livrar desses laços que amarravam a um passado cheio de angústia. Marcos respondeu, mas agora não podemos mais ignorar isso. Esse lugar está esperando por vocês. Os olhos de Juliana brilharam com uma mistura de emoção e incerteza. A ideia de uma casa nova, um refúgio, a fascinava, mas também a apanhava no labirinto emocional da história da família. E o que devemos fazer? Ela perguntou, buscando orientação. Marcos respirou fundo. Precisamos ir lá, descobrir a verdade sobre essa herança e, quem sabe, encontrar respostas para o que Luísa não teve coragem de nos dizer. Dona Neide balançou a cabeça, como se acordasse de um sonho. E se houver mais segredos lá? O que mais Luísa escondeu de nós? A angustiante incerteza pairava na atmosfera. Não sei, mas descobrir isso pode nos ajudar a entender Luísa de verdade. Conhecer seu passado pode nos iluminar a seguir em frente, Marcos disse, sua voz firme. Juliana sentiu uma onda de coragem crescendo dentro de si. Então vamos, temos que ir até lá. Luísa merece que sua história seja conhecida e precisamos entender o que aconteceu realmente. Com essas palavras, um novo foco surgia ao redor delas, transbordando esperança e receio. Era hora de encarar o desconhecido, de buscar as verdades enterradas. As cartas de Luísa tinham lhe dado uma pequena pista, mas agora era hora de se aprofundar mais. Antes de sair, Juliana olhou pela última vez para a caixa de cartas. Elas não eram apenas papéis antigos, eram convites a um passado que clamava por reconhecimento. O grupo se dirigiu para a saída, coração acelerado.
Ao abrir a porta, uma brisa fria passou, trazendo consigo uma sensação quase mágica, como se o destino estivesse se movendo em torno delas. Mas, naquele momento, Juliana não pôde deixar de pensar. E se a verdade fosse mais dolorosa do que a dor que Luísa escondeu? Seriam essas revelações capazes de transformar suas vidas para sempre? Enquanto caminhavam, uma sombra na esquina da rua as observava, despertando um novo mistério que poderia mudar tudo novamente. Juliana caminhava em direção ao carro, sentindo o peso das emoções tumultuadas dentro de si. A cada passo, uma nova pergunta surgia. O que exatamente encontrariam na casa da herança? A incerteza trazia um frio na barriga, mas também uma espécie de expectativa. Marcos abriu a porta do carro para ela e Dona Neide, e assim que entrou, uma onda de determinação invadiu seu coração. Olhando pela janela, Juliana viu as ruas familiares da cidade começando a ser iluminadas pela luz da manhã. O amanhecer tinha suas próprias promessas, como se tudo estivesse prestes a mudar. O que você pensa que vamos encontrar lá, Marcos? Juliana não conseguiu conter a curiosidade. Desejava saber o que ele realmente sabia. Honestamente, não faço ideia, mas preciso saber. Todos nós precisamos, ele respondeu, sua voz refletindo uma sinceridade intensa. Dona Neide, ao lado de Juliana, olhou para eles, o semblante endurecido pela preocupação. Eu só espero que não seja algo que nos machuque ainda mais. As palavras dela ecoaram como um alerta, um lembrete de que nem todas as verdades são fáceis de lidar. Após alguns minutos de viagem, o carro finalmente se aproximou da entrada da casa. A construção antiga se erguia à frente deles, cercada por árvores imponentes que pareciam guardar segredos próprios. O odor da terra molhada, unido ao frescor do dia, preenchia o ar e, ao mesmo tempo, criava uma atmosfera de mistério. Estamos aqui, Marcos disse, a voz quase um sussurro. Cada um deles sentia a magnitude do momento. Era como se o próprio ar estivesse pulsando com expectativa. Assim que saíram do carro, Juliana olhou mais de perto para a casa. O jardim, um tanto abandonado, exibia flores silvestres que, apesar da falta de cuidado, pareciam florescer com força. E naquele instante, uma conexão inexplicável a envolveu, uma sensação de que aquele lugar também era parte dela, como se a casa estivesse clamando por atenção. É aqui que a história da Luísa se entrelaça com a nossa, Juliana murmurou, sentindo as lágrimas quererem brotar. Antes que pudessem se aproximar da porta, a sombra que os observava na esquina da rua se moveu. Um homem mais velho, com traços familiares, surgiu de repente. O coração de Juliana disparou. É o Edson, sussurrou, reconhecendo o irmão de Luísa. Os olhos dele estavam arregalados, uma mistura de surpresa e preocupação. O que vocês estão fazendo aqui? A voz soou entrecortada, como se a pergunta pesasse mais do que uma simples curiosidade. Edson, nós viemos descobrir o que aconteceu com a Luísa e sobre a casa que deixaram para ela, disse Marcos, tentando mostrar-se seguro, mas com um leve tremor na voz. Não é hora de reviver esse passado, vocês não têm ideia do que pode acontecer. Edson respondeu, a expressão carregada de um medo que Juliana não conseguia entender. Quais segredos Edson escondia? Por que ele parecia tão preocupado? Juliana sentiu que estavam prestes a ultrapassar uma fronteira que poderia trazer à tona os segredos que Luísa guardou com tanto afinco. Precisamos saber, ela afirmou, seu tom firme, mas nervoso. Luísa merece que sua história seja contada. Não estamos aqui para fazer mal a ninguém. Ele hesitou, como se seu coração estivesse em conflito com a razão. O silêncio estendeu-se entre eles, carregado de expectativa, e o ambiente ao redor parecia se contrair em um momento decisivo. Então, antes que qualquer um pudesse responder, uma sinfonia de janelas se abrindo ecoou pela casa, como um chamado distante. O destino estava se revelando. O que mais estava por trás das sombras que cercavam a casa da herança? A verdade aguardava para ser descoberta, mas a pergunta permaneceu no ar. Até onde eles estariam dispostos a enfrentá-la? Edson olhou de uma forma que Juliana não conseguia decifrar. Entre o medo e a necessidade de proteção, seu rosto parecia um livro aberto, mas as páginas estavam rasgadas. Vocês não podem estar aqui. Não sabem o que essa casa guarda.
A frase dele pairou no ar, pesada como um lençol em um dia abafado. Um arrepio percorreu a espinha de Juliana. O que o irmão de Luísa sabia? O que poderia existir ali que fosse tão terrível? Dona Neide, inquieta, deu um passo à frente, quebrando o silêncio. Edson, precisamos entender. Luísa não é mais a única que carrega esse fardo. É nosso direito saber o que aconteceu. Nesse momento, uma brisa leve soprou, como se a própria casa tentasse falar. Juliana sentiu que era agora ou nunca. Por favor, Edson, se você tem alguma informação, nos diga. É hora de encarar isso de uma vez por todas. Ele a fitou e, por um momento, Juliana acreditou que ele iria se abrir. Mas a corrente de dor em seus olhos fez com que um nó se formasse na garganta dela. A angústia pairava entre os quatro, como uma sombra ameaçadora. Estou avisando, é perigoso, Edson afirmou, e suas palavras soaram como um sopro frio. Se vocês entrarem, não vão apenas descobrir o passado, mas talvez também acordar o que está adormecido. Marcos, impetuoso, deu um passo à frente. E se não fizermos nada, vamos continuar vivendo essa incerteza? Não podemos deixar que os medos nos paralisem. Se a Luísa deixou algo aqui, precisamos saber o que é. Edson virou a cabeça para o chão, como se uma batalha interna estivesse acontecendo. Juliana pôde ver sua expressão se transformando e, antes que pudesse receber uma resposta, Edson finalmente disse: "Vou acompanhar vocês." O coração de Juliana disparou. Aquela era uma oportunidade, mas a sensação de apreensão não desapareceu. Eles começaram a caminhar em direção à porta da frente, que já não parecia tão acolhedora. A maçaneta estava fria ao toque. Com um esforço quase sobrenatural, Juliana a virou. Gritos de dor e ecos de risos distantes pareciam fluir para fora da casa, como se as paredes estivessem despertando de um longo sono. O ar dentro estava impregnado de um cheiro adocicado, misturado a algo mais sombrio. Assim que cruzaram a entrada, um arrepio a percorreu novamente. Juliana olhou para os cômodos e viu móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos contemplando sua chegada. Uma luz atravessava as janelas, revelando os cantos empoeirados, e cada passo parecia ressoar com um eco distante de memórias perdidas. "Vamos para o quarto dela", Edson disse, e sua voz tremia levemente. O caminho até lá era longo e cheio de perguntas não respondidas. Juliana queria saber tudo, mas o mistério a envolvia como uma névoa. O que realmente esperavam encontrar? Durante a caminhada, Dona Neide murmurou: "Será que encontrarás paz, Luísa?" As palavras pareciam se perder entre as paredes, mas Juliana as sentiu profundamente. Uma necessidade de libertação pairava no ar. Quando chegaram à porta do quarto, Edson hesitou novamente. Ele olhou para os lados como se esperasse que algo ou alguém aparecesse. "Aconselho que estejam prontos para o que vão ver." Juliana respirou fundo. Era um desafio, mas também a única chance de resolver o enigma que cercava sua vida. Com um gesto, ela encorajou Edson a abrir a porta. Assim que a porta se abriu lentamente, um grito silencioso surgiu no peito de Juliana. O que ela veria do outro lado mudaria tudo. Havia uma caixa antiga sobre a escrivaninha dela e um diário meio escondido sob uma pilha de cartas amareladas. Seriam as respostas que tanto buscava? Ou o início de uma nova tempestade? O momento estava prestes a se desenrolar e uma pergunta a atormentava. A verdade seria realmente libertadora ou apenas traria mais dor? Enquanto o coração batia acelerado, Juliana soube que a resposta estava prestes a ser revelada. Juliana sentiu o ar se espessar quando a porta finalmente se abriu. O quarto de Luísa era um reflexo de quem ela havia sido, um espaço pequeno, mas repleto de vida em seus últimos dias. As paredes estavam tingidas de um azul desbotado e o sol da manhã entrava timidamente pelo vidro empoeirado, iluminando as sombras que dançavam ao redor da mobília esquecida. Diante da escrivaninha, Juliana hesitou. A caixa antiga parecia estar esperando por ela, um relicário de segredos guardados a 7 chaves. Seu coração acelerou ao imaginar o que poderia estar dentro. O diário que se destacava sob as cartas amareladas parecia chamá-la, como se estivesse gritando por atenção. Dona Neide, ao seu lado, pôde sentir a tensão e o medo nos ombros da filha.
Juliana, se você sente que deve abrir, então faça isso. A verdade precisa emergir, ela sussurrou, quase como uma bênção. Edson, você vai ficar aqui? Perguntou Juliana, sem desviar o olhar do diário. Ele balançou a cabeça, agarrando firme os braços em um gesto protetor. Eu prefiro não ver isso, respondeu, a voz embargada. Era claro que ele estava lutando com suas próprias lembranças e a ideia de ajudá-los a desenterrar o passado parecia ser um peso muito grande para carregar. Com um suspiro profundo, Juliana caminhou até a escrivaninha e, com mãos trêmulas, começou a abrir a caixa. O barulho de objetos se movendo ecoou como um lamento na sala. Dentro, encontrou joias, cartas e fragmentos de uma vida que enfeitavam o coração da saudade. Mas o diário, aquele parecia ter algo a mais. Auferindo coragem, Juliana puxou o diário. Ele estava coberto de um pó fino e, ao folhear as páginas, pôde sentir cada palavra vibrar com emoção. As primeiras linhas eram escritas com uma caligrafia delicada, mas à medida que ela prosseguia, os traços tornaram-se apressados, quase como se Luísa estivesse escrevendo em meio às suas angústias. Dona Neide se aproximou, atraída pelas letras dançantes, os olhos arregalados de expectativa. — O que está escrito, Juliana? Juliana leu em voz alta, presa na narrativa trágica que se desdobrava. Palavras de amor, dor e desespero misturavam-se em instruções e confissões. Luísa falava sobre um segredo que a consumia, algo que a forçou a deixar a casa e talvez um aviso sobre os perigos de seu retorno. Ela sabia que algo viria, que essa casa não era somente dela, mas de algo que a possuía, um ciclo que nunca parecia ter fim. A voz de Juliana falhou ao concluir a frase, sentindo o peso da revelação. Os três permaneceram em silêncio, absorvendo a gravidade das palavras que ecoavam na pequena sala. O passado parecia cobrar-lhes um preço insustentável e cada um, de maneira única, continuava a carregar suas feridas. Edson interrompeu o silêncio tenso. Eu tinha que ter feito mais. Deveria ter alertado Luísa. Deveria ter estado lá. Seu desespero agora era palpável e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. A verdade estava afetando a todos, como se as paredes da casa começassem a ser preenchidas por antigas lembranças e novos medos. Dona Neide admirava a força que emanava de Juliana ao segurar o diário, em contraste com a fraqueza que sentia por sua família quebrada diante dela. Podemos mudar isso. Temos que enfrentar o que está aqui. Não podemos deixar que a tristeza de Luísa nos consuma também, disse. Juliana respirou fundo, reconhecendo a expressão de quem tinha uma nova missão, mas a voz de Luísa refletia a urgência de um passado que não poderia ser ignorado. E assim, no ritmo de um coração acelerado, Juliana se preparou para desvendar mais segredos escondidos na casa. O que mais poderia encontrar em meio àquelas páginas e cartas? O que o espírito de Luísa realmente queria que soubessem? A pergunta ecoava em seus pensamentos, e um novo desafio se apresentava, tão imenso quanto o que acabara de descobrir. Enquanto o sol subia mais alto, preenchendo o quarto com luz, Juliana fechou os olhos, impressionada com a responsabilidade que poderia ser sua. O que viria a seguir poderia alterar o destino deles para sempre. Juliana sentia o peso do diário em suas mãos como uma âncora. As palavras de Luísa eram como narrativas que permeavam o espaço, trazendo à tona não só a dor, mas uma força latente que aguardava para despertar. Olhando para Dona Neide e Edson, respirou fundo e decidiu que estava na hora de agir. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser enfrentada. Precisamos explorar mais fundo, disse ela, determinada. Essas cartas e esse diário não são apenas o passado, eles são uma oportunidade para reescrever nossa história. Luísa viveu coisas intensas e é hora de honrar sua memória, mas também de entendê-la. Com um novo foco, Juliana começou a folhear o diário, cada página revelando mais sobre os medos e anseios de Luísa. A história de um amor proibido, de sonhos não realizados e decisões carregadas de peso emocional. Era como se Luísa falasse diretamente com ela, direcionando a força necessária para enfrentar o que estava por vir. Luísa amava Miguel,
Juliana leu em voz alta, um misto de sentimentos atravessando seu coração. Mas ela tinha um segredo, algo que a separou de nós, algo sobre a casa que nunca contamos. O silêncio na sala era palpável. Edson estava ali, sua expressão de tristeza agora misturada com angústia. Ela sempre tentou proteger a família, mas não tínhamos ideia de que suas alegrias estavam envolvidas em escuridão. Juliana olhou para Edson, suas palavras ressoando com o eco do que Luísa havia passado. A dor dela não deveria passar. De geração para geração, é hora de construir um novo legado. Com a determinação renovada, decidiram investigar mais sobre a história da casa. Era preciso unir todas as pontas soltas, e quem melhor para ajudá-los do que o próprio Edson, que conhecia os segredos escondidos daquela construção. Vamos então, me acompanhem, Edson disse, seus olhos agora brilhando com uma nova esperança. A pequena equipe se moveu pelo quarto, buscando novas pistas e conexões. Abriu a porta do guarda-roupa e o cheiro de madeira apodrecida e poeira antiga invadiu o espaço, enquanto eles puxavam roupas e objetos para fora. Ao fundo, algo se destacou, uma pequena caixa de madeira, muito semelhante à que Juliana havia encontrado antes. "Olha!" gritou Juliana, e logo todos se aglomeraram ao redor da caixa. Dentro havia mais cartas, documentos e uma fotografia emoldurada de um jovem casal, Miguel e Luísa, em um sorriso radiante, ambos tão cheios de vida. Ela nunca aceitava essa felicidade. Edson começou a revelar mais sobre o que a imagem significava. Quando a verdade veio à tona, Luísa acreditava que nunca poderia voltar a ser feliz aqui. Juliana, com a imaginação fervilhando, perguntou: o que se passou entre eles? O que a fez partir? O amor dela era profundo, mas Miguel... ele não era bem visto por nossa família, ele respondeu, a tristeza voltando a apertar seu coração. Quando começaram a surgir rumores sobre a inconsistência de Miguel, Luísa foi colocada em uma posição muito difícil. Juliana sabia que estar em uma família com passado complicado podia ser uma carga substancial, mas agora havia uma feição nova no ar, um sinal de que a dor poderia ser transformada pela verdade e assim um novo ciclo poderia começar. Resoluta, ela confrontou Edson. Precisamos enfrentá-los. Não podemos deixar que os medos nos dominem. Vamos procurar Miguel. Dona Neide olhou para Juliana, com lágrimas quentes começando a brotar de sua visão. Está certa, minha filha. É hora de dar um novo passo, fazer essa reconciliação ser real e significativa para nós. E com um novo foco e a luz do sol agora iluminando a sala, eles se concentraram nessa nova missão. A ideia de encontrar Miguel formou em Juliana uma faísca de esperança. O amor, mesmo que cercado de dor, tinha o poder para curar as feridas. A busca por Miguel se tornava uma forma de resgatar Luísa, mas também de libertar a si mesmos. A cada passo em direção à porta, Juliana se sentia mais forte. A casa da herança, agora repleta de histórias e memórias, se tornava um lar em transformação. Olhando para Edson e Dona Neide, sentiu que estavam todos juntos nessa jornada, e era assim que a cura aconteceria. Estamos prontos, ela murmurou, reconhecendo que cada desafio, cada nova descoberta, não seria apenas pela memória de Luísa, mas também por todos eles. Era hora de deixar para trás o passado que pesa e abraçar a nova esperança. Ao saírem, a sombra que uma vez o cercou se dissipava, à medida que novas verdades começavam a brotar. O futuro estava ali, à espera, e o que mais iriam descobrir seria apenas o início da verdadeira reconciliação. Vamos encontrar Miguel, declarou Juliana, e seus novos laços de família começaram a brilhar com a força da verdade e da aceitação. E agora, mais do que nunca, tornou-se claro que defender o passado e abraçar o presente era a única maneira de alcançar a paz que todos tanto desejavam. A jornada deles apenas começava. Agora, se você se emocionou com esta história e quer acompanhar mais narrativas como esta, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você se importou. Comente suas reações e teorias sobre o final, porque queremos saber sua opinião. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.